pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Paulo Paiva, sou professor de Direito Administrativo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. A aula de hoje será sobre princípios do Direito Administrativo. Nós falaremos principalmente sobre os princípios da legalidade e da impessoalidade. Mas antes disso, eu queria explicar para vocês que existem dois grupos de princípios dentro do direito administrativo ou da administração pública. Tanto faz ser direito administrativo ou administração pública. Ambos caem nos concursos. Esses dois grandes grupos de princípios são os princípios expressos e os princípios implícitos. Os princípios expressos também são chamados de princípios constitucionais e os princípios implícitos também são chamados de princípios reconhecidos. Hoje vamos falar sobre dois princípios expressos do direito administrativo, que são a legalidade e a impessoalidade. Mas antes de falar sobre os princípios da legalidade e da impessoalidade, cabe-nos mencionar os 5 princípios expressos ou constitucionais do direito administrativo, que podem ser facilmente memorizados com a palavra LIMP. Quais são eles? Vamos verificar agora. O primeiro é o L, não é? Legalidade. Legalidade. O segundo é o princípio da impessoalidade. Impessoalidade. O terceiro começa com M, é o princípio da moralidade. Moralidade. Verifiquem que estão todos acabando com dade. O quarto, será que acaba com dade? Sim, ainda acaba com dade, é o princípio da publicidade. Publicidade. E o último, que foi o último a ser posto na Constituição Federal, é o princípio da eficiência. Eficiência. Então, esses princípios aqui sempre caem em concurso público. Vocês têm que obrigatoriamente saber quais são os princípios expressos ou constitucionais do direito administrativo, porque eles estão sempre sendo repetidos nas provas dos concursos públicos. E a partir de agora nós vamos falar sobre os princípios da legalidade e da impessoalidade. Então, começando a falar sobre os princípios do direito administrativo constitucionais expressos, o nosso primeiro princípio a ser analisado é o princípio da legalidade. Segundo o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, ele entende que o princípio da legalidade é da completa submissão da administração às leis. Existe uma observação, essas leis são sinônimos de normas, ou seja, são leis em sentido amplo. Temos como exemplo dessas normas ou leis em sentido amplo a instrução normativa, os decretos, as resoluções e as portarias. Temos uma observação a ser feita agora. Existe uma grande diferença do princípio da legalidade para a administração pública e para a administração particular. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, já na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, segundo o entendimento de Meirelles. E temos como exceções ao princípio da legalidade, segundo outro jurista, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, a medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio. Agora vamos abordar o princípio administrativo da impessoalidade. Segundo Elio Lopes Meirelles, o princípio da impessoalidade impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. Esse princípio ele é dividido, segundo a doutrina, em 3 vertentes, que são a vertente da igualdade, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello. A segunda vertente da impessoalidade é da finalidade,
Segundo Eli Lopes Meireles, a finalidade pressupõe o interesse público, que sempre a administração pública busca a satisfação do interesse público. E a terceira vertente é da vedação de promoção pessoal. Essa vedação de promoção pessoal está escrita no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Agora vamos explicar melhor as três vertentes do princípio da impessoalidade. A primeira vertente é a vertente da igualdade, significando que há um tratamento isonômico igualitário dos administrados. Essa vertente tem como grande exemplo o concurso público. No concurso público, os candidatos têm igualdade, ou seja, eles fazem a mesma prova, têm o mesmo tempo disponível para a resolução das questões. A segunda vertente é a vertente da finalidade. Significa que o fim consignado será sempre o fim legal, ou seja, será prevalente o interesse público. Aqui temos como exemplo as licitações. Nas licitações, o licitante que apresentar a melhor proposta para o governo será o vencedor. Então, o interesse público estará satisfeito. E agora vamos falar sobre a terceira vertente, que é a vedação de promoção pessoal. A vedação de promoção pessoal significa que são vedados nomes, símbolos, imagens e publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Temos como exemplo que os órgãos públicos eles fazem publicidade, mas o que eu falei é que é vedada a promoção pessoal. E o que é permitido? É permitido que haja um caráter educativo, informativo e de orientação social na publicidade do governo. Então eu tenho sobre o princípio da impessoalidade uma observação muito importante a ser feita agora. Os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da administração pública, de sorte que ele é o autor institucional do ato. Isto segundo José Afonso da Silva, citado por Di Pietro. Ainda de acordo com Di Pietro, outra aplicação desse princípio, que é o da impessoalidade, encontra-se em matéria de exercício de fato, quando se reconhece validade aos atos praticados por funcionário irregularmente investido no cargo ou função, sob fundamento de que os atos são do órgão e não do agente público. Dito isto, vamos à resolução de algumas questões sobre esse assunto. Primeira questão, IADES, órgão EBSER, prova advogado. Dentre outros, são princípios constitucionais da administração pública, letra A, legalidade, a independência e a impessoalidade. Letra B, eficiência, a legalidade e a moralidade. Letra C, moralidade, a soberania e a eficiência. Letra D, publicidade, o pluralismo político e a legalidade. Letra E, impessoalidade, a não intervenção e a publicidade. Vamos começar aqui pela letra A. Legalidade é um princípio constitucional da administração pública, pessoal? Sim. Tá certo. Vamos ver a outra palavra. A independência não. A independência não é princípio constitucional. Então já está fora a letra A. Letra B, vamos analisar. Primeiro, eficiência é princípio constitucional? Sim. Legalidade também. E por fim, a moralidade também. Então a resposta aqui é letra B. B de bola é a resposta desta questão. Vamos agora partir para a segunda questão. CESP, PC, Espírito Santo, perito. O concurso público para ingresso em cargo ou emprego público é um exemplo de aplicação do princípio da impessoalidade. Conforme abordamos na aula de hoje, sim, está certo. Agora vamos partir para a terceira questão. FCC, TRT, RJ, Juiz do Trabalho Substituto. São princípios previstos na Constituição Federal e que devem ser obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Primeiro, pessoalidade. Segundo, legalidade.
Terceiro, formalidade. Quarto, eficiência. Aqui a questão diz, está correto que consta em 1 e 3 apenas. 1 e 3, pessoalidade e 3, formalidade. Pessoalidade não. Pessoalidade não é princípio administrativo. E nem formalidade. Então, a letra A está errada. Vamos ver a letra B. 2 e 4 apenas. Legalidade, sim. Legalidade é princípio administrativo. Expresso, né, na Constituição Federal. E o quarto, eficiência, sim, também está certo. Então, a resposta aqui também é a letra B. Letra B de bola é a resposta dessa questão. Vamos para a última questão da nossa aula de hoje. SESP, SEBRASP, MTE, agente administrativo. Acerca do regime jurídico administrativo e dos atos administrativos, julguem o próximo item. Viola o princípio da impessoalidade a edição de ato administrativo que objetive a satisfação de interesse meramente privado. Alternativas. A primeira alternativa, certo. E a segunda alternativa, errado. Então, pessoal, está certo ou está errado? O que propõe a questão aqui? Interesse meramente privado, a gente não viu que o interesse aqui que predomina na administração pública é o interesse público, é o princípio da finalidade, é o princípio da impessoalidade. Então, esta questão nós marcamos como item errado. E com essa questão nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e curtam essa aula. Também façam seus comentários que assim que possível eu responderei todas as questões elaboradas por vocês. Para vocês acompanharem nosso curso de Direito Administrativo, vocês podem se inscrever no nosso canal, porque aí vocês não perderão as próximas aulas. Desejo a vocês ótimas provas dos concursos e boa sorte nos estudos. Até a próxima aula. Tudo de bom e boa sorte. Um abraço.